Olá amigos, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa ideia de liberdade cristã. Será que o cristão verdadeiramente é livre? O que nós podemos considerar como livre? Vamos ver um pouquinho da perspectiva que a Bíblia apresenta. Vem aqui conosco e descubra tudo isso e muito mais. Liberdade é um dos direitos mais fundamentais de cada pessoa. Há uma reivindicação da sociedade porque cada setor deseja liberdade. Todos querem ser livres, todos querem ter o direito de fazer o que quiser na hora que quiser. É claro que a liberdade restrita seria impossível, porque você acabaria ferindo o direito de outras pessoas de fazer também aquilo que elas consideram correto. Quando nós olhamos para a liberdade, a Bíblia também tem uma perspectiva muito curiosa a respeito desse assunto. Nós vamos, nesse vídeo, falar um pouquinho do que o apóstolo Paulo entendia ser liberdade. Em primeiro lugar, Paulo fala que onde há o Espírito do Senhor, ali existe liberdade. Paulo também apresenta uma ideia que é, na verdade, um grande e interessante paradoxo. Ele fala que nós nos tornamos livres ao ser servos de Cristo. A palavra servo no original é o termo doulos em grego, que significa literalmente escravo. Pode parecer estranho que um escravo seja alguém livre, mas o que Paulo está dizendo é que quando nós escolhemos alguém ou alguma coisa como valor máximo, nós nos tornamos escravos daquilo. Se você colocar num patamar o seu próprio eu, a sua vontade, você se torna um escravo dela. Paulo faz um contraste entre aqueles que servem ao pecado porque o escolheram e aqueles que são escravos de Cristo porque o escolheram. É claro que quando nós escolhemos servir a Cristo e nos tornamos escravos voluntários de Cristo, a nossa liberdade agora é usada para servir a outros. Ao fazer isso, o cristão acaba atraindo outras pessoas também para servir a Cristo. De forma bastante coerente, Paulo também aplica a si mesmo o termo servo de Cristo. E ele faz isso em muitas das suas cartas, as suas epístolas. Logo na introdução, essa é a sua forma de se auto-apresentar. Paulo, servo de Cristo, ou seja, o escravo de Cristo. Paulo também, em algum momento da sua vida, se tornou um prisioneiro. E ao se tornar prisioneiro, por causa do Evangelho, ele dizia não ter nada de se envergonhar. Afinal de contas, ao contrário daqueles que são presos por terem feito algum crime, por terem cometido alguma maldade e se envergonham disso, Paulo não tinha nenhum motivo para se envergonhar. Afinal de contas, a sua prisão acontecia em decorrência da sua escolha voluntária de servir a Cristo. Paulo também apresenta o próprio Jesus como um modelo de escravo. Ele diz que Jesus, embora sendo Deus, não se apegou a isso como um direito. Pelo contrário, ele abriu mão disso e se tornou um homem. Se Jesus tivesse escolhido nascer no maior palácio, servido por príncipes e acompanhado por milhões de servos, ainda assim seria humilhante para aquele que estava na glória acompanhado pelos seus anjos. Mesmo assim, Jesus não escolhe vir a essa terra como um rei, mas como filho de uma família de camponeses. E Jesus nasce numa estrebaria. É quase insano pensar numa criança nascendo ou ficando o tempo que fosse numa estrebaria. E Jesus escolhe fazer isso. Sendo Deus, ele nasce como homem e diz o texto que ele se humilha, se tornando servo. Ele escolhe a morte e a pior morte, que é aquela na cruz. O texto termina lá em Filipenses capítulo 2, apresentando que por essa razão Deus o exaltou sobremaneira, para que o seu nome estivesse acima de qualquer outro, e todo o joelho se dobrasse e toda língua confessasse que Jesus é o Senhor. Jesus é o modelo de serviço para cada cristão. Ele se tornou escravo para servir a humanidade. E agora nós nos tornamos escravos para servir. E você, o que pensa da liberdade? Qual a sua opinião sobre a perspectiva de Paulo, aquela que está contida na palavra de Deus? Deixe aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Até a próxima.